aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa e hoje, mais uma vez, analisando questões do Enem, tá? Selecionamos duas questõezinhas da prova de 2017 para a gente observar a construção dela, a análise de cada questão, de cada enunciado, né, de cada alternativa colocada para que a gente tenha, então, atingido os novos objetivos aí para os estudos de vocês. Considerem que a gente vai fazer um vídeo um pouco mais curto hoje, tá? O último vídeo, né, analisando 4 questões do Enem de 2016, ficou bastante alongado. Então, a gente resolveu reduzir um pouco o número de questões, tá? Se for o caso, vocês desejarem mais questões analisadas, coloquem nos comentários pra gente e a gente pode, então, posteriormente fazer vídeos voltados para essas questões, certo? Então, vamos analisar a primeira que nós temos selecionada aqui. A gente tem na questão de 2015... tá? Desculpem, a questão 15 dessa prova de 2017, dois textos que, na verdade, um é uma cantiga popular, um poema, né? E o segundo texto faz uma explicação sobre este poema, tá? O enunciado da questão diz o seguinte: o comentário do texto 2 sobre o texto 1 evoca a mobilização da língua oral que, em determinados contextos, e aí pede para vocês preencherem com a alternativa correta, tá? Então, necessariamente, a gente precisa ler esses dois textos para poder compreender um pouquinho mais sobre eles. A cantiga diz o seguinte: Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudiu 3 cavalheiros, todos os 3 de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele a quem Teresa deu a mão. Ok? Então, a gente está falando aí, né, da ajuda da Teresinha, né, que mesmo ela, né, sendo a mulher, né, nessa história, ela é quem vai, então, colaborando também, né, esses homens que estão junto a ela, tá? Então, o chapéu na mão aí, né, vai indicando a posição social também desses homens, certo? Não são homens quaisquer, né? São aqueles que são de família, né, que tem uma característica bem própria, né, de uma condição de respeito. Tá, do que se entendia como respeito, pelo menos há uns bons anos atrás. Adiante, pessoal, vem o texto número 2, que faz então a análise desse material. Olha só o que ele diz. Outra interpretação é feita a partir das condições sociais daquele tempo. Para a ama e para a criança para quem cantava a cantiga, a música falava do casamento como um destino natural na vida da mulher, na sociedade brasileira do século XIX, marcada pelo patriarcalismo. A música prepara a moça para o seu destino não apenas inexorável, mas desejável. O casamento, estabelecendo uma hierarquia de obediência, pai, irmão mais velho, marido, de acordo com a época e circunstâncias de sua vida. Tá? Então, olha só. A questão pede para que o texto 2 evoque a mobilização da língua oral, né, que nesse contexto expressa alguma coisa. Então, vamos dar uma olhadinha. Será que ele assegura a existência de pensamentos contrários à ordem vigente? A gente tem que pensar que esse é um texto que está falando sobre questões do século XIX, né? Que está enunciado no texto 2, certo? Então, a gente não pode crer que é contrário à ordem vigente justamente porque a moça ela se preza, né, a casar com aquele a quem estende a mão, né? Aquele que lhe é, entre aspas, né, uma ideia de desejo de contrair matrimônio, né? Não necessariamente o desejo pela pessoa, mas pela função de ter o casamento, certo? Então, não podemos dizer que a letra A, justamente porque há essa contrariedade. A B. Mantém a heterogeneidade das formas de relações sociais. Bom, se a gente acreditasse, né, que as relações sociais há 150, 120 anos atrás, né, fossem muito heterogêneas, talvez a gente não tivesse dificuldade hoje de aceitar determinados tipos de circunstâncias sociais que os padrões não levam em conta, né? Você pode pensar na relação homossexual, né? Pode pensar na questão grupal, enfim, qualquer outra coisa que evoque outros tipos, né, de relacionamento que mesmo hoje a gente tem essa dificuldade de aceitar, né, enquanto sociedade. Então a ideia da heterogeneidade ela não está formada aí, né? Porque o padrão é o que vai acontecer. A moça vai casar, né, com uma pessoa que está sendo ali, que está acompanhando os outros 2 cavaleiros da família, né? Ou seja, provavelmente a gente tem aí, né, uma circunstância em que já há uma relação, mesmo que não tão estreita, entre esses três seres, né, o pai, o irmão mais velho e o futuro marido, no caso. Então é uma relação padrão para aquele momento.
Então a gente não pode falar em heterogeneidade. A letra C. Conserva a influência religiosa sobre certas culturas. Na verdade, né, a questão religiosa não aparece no texto, tá? Ela não é evocada nesse momento. Alguém poderia dizer assim, senhor, mas ele menciona a Teresinha de Jesus, né? Não poderia ser um significado, né? Alguma coisa que leve a questão religiosa e tudo mais. Não necessariamente, tá? A gente levaria a questão religiosa se os atos mencionados aqui, eles fossem voltados para a disseminação da fé, o que não é o caso, tá? Agora, a questão cultural que essa questão religiosa pode ter trazido, que pode ter colaborado com isso com o tempo, aí a gente poderia discutir. Mas, de qualquer forma, não seria necessariamente, né, uma questão religiosa propriamente dita, porque não há o ato da religião aí colocado, certo? Então, a gente pode falar que existe uma situação cultural, né, que essa situação cultural ela vem de muito tempo atrás, mas não necessariamente religiosa. Tá? A letra D. Preserva a diferença cultural e comportamental. Bom, a letra D, na verdade, ela de certa forma, ela dialoga um pouco com a letra B, né? E se nós já mencionamos que a heterogeneidade ela não era uma prática comum, a gente não pode falar em diversidade também muito grande, muito menos comportamental, né? Porque o que se desejava, o que se demonstra, né, com tudo que a gente lê, que se desejava da mulher na época é que ela fosse submissa à questão do homem, né? Que ela tivesse, então, o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos e submetesse aquilo que era o desejo do casamento para a família, né? Então, a gente não pode necessariamente falar em diversidade cultural e comportamental. Por isso que a resposta certa dessa questão é a letra E, né? Pois ela reforça comportamentos e padrões culturais. Então, vejam que essa mobilização oral, né, tudo que é dito ali naquele poema, ela vai mostrando, na verdade, né, que a questão da família, né, ela é importante, né, a questão da ideia de família ela é constante, porque a gente tem primeiro ajuda em relação ao pai, em relação ao irmão, e depois aquele a quem Teresa estendeu a mão, né, ou seja, para quem ela, né, contrairia casamento posteriormente. Então, gente, a gente está mantendo a questão do padrão cultural, né, porque é a questão da mulher, da família, ter que casar, né, para ter os filhos, para manter, né, a estabilidade dessa construção familiar. Então, o padrão, né, ele é reforçado por meio desse comportamento, certo? Então, a letra E tem que ser a resposta devido à relação que se faz entre os dois textos. Vejam que tudo isso que está sendo mencionado, né, foi explicado pelo texto 2, né? Eu aproveitei alguns elementos para reforçar essas ideias, para que indicasse, né, que o primeiro texto, então, tem essa possibilidade, né, de indicar esse reforço de comportamentos e padrões culturais, ok? Muito bem, a nossa segunda questão é a questão 17, em que nós temos um gráfico bem repleto, né, de questões de língua aí colocado, mas o que interessa o tempo inteiro é que está se falando sobre um novo consumidor social, tá? E aí primeiro vamos pegar lá a primeira bolinha bem no centro, acima, né? Usa novos canais online, novas ferramentas de comunicação, vamos no sentido horário. Confia em conselhos de amigos online, conhecidos estranhos, tende a comprar mais online do que offline, quer fornecer feedback sobre o produto e serviço ao cliente, deseja uma experiência melhor online do que offline, lê e cria avaliações, ranking de produtos e posts em blogs, quer suporte para encontrar pessoas que compartilham da mesma opinião, certo? Então a gente está falando de uma pessoa, né, que o texto já vai indicando, né, essa aproximação com a questão da internet, né, do estar online, né, enfim, né, ter o uso constante da ferramenta virtual. Agora olha o que diz a questão. O consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional. Pela associação das características apresentadas no diagrama, infere-se, já vimos isso em outra questão, né? Entende-se, né? A gente pode concluir que esse novo consumidor sofre influência do quê? Gente, necessariamente tem que ser da cultura do comércio eletrônico, tá? Porque o tempo inteiro a gente está falando em comércio, e a gente está falando em comércio, na verdade, que sempre está relacionado à questão do online, né? Do estar virtualmente colocado, da pessoa que navega por um app, por uma página, né, de venda de produtos e lá adquira alguns materiais e a partir disso tem esse jogo de relações que é sugerido pela imagem, tá? Então é a cultura do comércio eletrônico, certamente. Agora olha por que não são as outras.
Letra B. Busca constante pelo menor preço. Na verdade, em nenhum dos critérios colocados ali se fala na questão do preço, né? Então, por mais que, de repente, né, o tenda a comprar mais online do que offline seja relacionado a isso, por exemplo, não quer dizer que a imagem esteja falando do menor preço. A gente está falando das ações do personagem, das ações do novo consumidor social, ok? Letra C. Divulgação de informações pelas empresas. Na verdade, né, o que se busca aqui o tempo inteiro, né, é uma relação sobre aquilo que é adquirido, né, aquilo que está sendo comprado. Um dos elementos lá é o desejo de uma experiência melhor online do que offline, que poderia, quem sabe, aproximar, né, com a divulgação de informações pelas empresas, mas é um aspecto só dentre 7, né, gente? Então não poderia ser, né, não poderia toda essa imagem concluir isso pura e simplesmente, tá? Não pode ser a letra C. A letra D, necessidade recorrente de consumo, não também, porque aqui a gente está falando de um perfil de consumidor, não está falando de uma pessoa que gasta o tempo inteiro, que compra toda hora. Na verdade, está se construindo os caracteres de uma pessoa que faz a sua compra pela internet, faz a sua compra, né, pelo meio virtual, mas não quer dizer que seja, né, a ideia de que toda hora ele precise consumir. E a letra E, para a gente finalizar, postura comum aos consumidores tradicionais, também não é comum, né? Tanto que existe uma comparação em alguns tópicos aí sobre a questão do online e do offline, né? O online seria esse novo consumidor social, o offline seria o consumidor tradicional, esse que, né, vai para a loja, tem que ir até a rua tal para encontrar o produto tal, não sei o quê. Então, não é o mesmo tipo de postura, tá? Até porque, além das questões de comparação que estão aqui presentes, a gente pode reportar o nosso cotidiano e ver qual é que é a relação que se estabelece entre uma pessoa que vai comprar num mercado, por exemplo, e quem vai tentar fazer essa compra por meio virtual, né? Então a gente tem certamente uma diferença entre esses dois elementos que vai gerar, né, um consumidor diferenciado no século XXI frente às questões dos elementos que a internet, né, enfim, né, outras questões possam colaborar. Certo, gente? Então nós temos aí as duas questões vistas. Agradeço a audiência de vocês. Se vocês quiserem, né, por favor, coloquem aí mais questões que vocês queiram abordar, que queiram, né, saber um pouco mais sobre as alternativas, né, sobre como falar sobre elas, como discutir um pouquinho, que a gente pode ajudar, certo? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.